Boa tarde, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações. Irmãos e irmãs, hoje eu vou estar falando para vocês que advertência fez Jesus quanto a esse evento. Que advertência fez Jesus quanto a esse evento? Vocês lembram que eu falei para vocês no primeiro vídeo, que eu falei da volta de Jesus, que Jesus virá sobre as nuvens dos céus? E Jesus fez uma advertência também. Que advertência foi essa que Jesus fez? Se encontra em Mateus, capítulo 24, versos do 4 e 5. Vamos lá. Jesus disse assim: Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão parecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, enganarão muitas pessoas. Então Jesus disse que ia vir falsos Cristo, falando que era ele no tempo dele. Enganarão a muitos. Foi essa a advertência que Jesus disse, que ia ter muitos falsos cristos e falsos profetas, enganando as pessoas. Se já no tempo de Jesus já tinha falsos cristos e falsos profetas, e hoje? Não tem? Tem. Hoje tem muitos falsos profetas. Pastores que dizem profetas, que fazem profecias falsas. Pastores que profetizam que aquela pessoa que está com câncer vai ser curada. Um profeta é chamado por Deus. Aquela pessoa que está com câncer, ela pode ser curada pela fé dela, não para aquela profecia que aquele pastor fez, que aquela pessoa vai ser curada. Não. O pastor ora para aquela pessoa que está com câncer, ora, mas não acontece nada. Porque esses pastores que fazem falsas profecias, eles querem ganhar dinheiro em cima. E aquela pessoa que estava com câncer, tem a notícia, ela morreu. Uma falsa profecia. Falsos profetas. Um profeta chamado por Deus. Vocês lembram da história de Elias? Que Elias chegou para o rei Acabe. Falou assim: olha, rei Acabe, se você não parar de ficar adorando esses deuses, essas imagens, ficar adorando, não vai chover em Israel durante 3 anos. Essa profecia aconteceu porque Elias era um profeta de Deus. E aconteceu porque Deus permitiu que não chovesse através da boca de Elias. Quando um pastor falar para você: olha, você vai acontecer isso com você, não acredite. Porque é uma falsa profecia. Porque um profeta é chamado por Deus. Porque esses pastores se dizem profetas, mas não são profetas. Porque Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E hoje nas igrejas, nos templos, que tem muitos falsos profetas lá, operando grandes sinais e prodígios. Tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. Prestem atenção. Leiam a Bíblia. A Bíblia declara que o anticristo operaria nos últimos dias, com todo o poder, sinais e prodígios, e com todo o engano de injustiça. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. Olha o que vai dizer lá.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então o perverso é o quê? Uma pessoa má. Ela vai chegar com o poder de Satanás. Satanás vai dar poder para ele. Ele vai operar o quê? Falsos milagres e maravilhas. Vocês vão ver nesses templos religiosos, esses falsos profetas operando grandes sinais e prodígios? Eles operam porque são usados por Satanás. Satanás tem agentes nessa terra, que são os falsos profetas, que falam que é usado por Deus, mas não são. Um exemplo, Agenor Duque é um falso profeta, porque ele faz milagres, é um falso milagre que ele faz. Ele diz que o milagre vai acontecer, mas não acontece. Aqueles falsos profetas que pegam aquelas pessoas com cadeira de roda, que a pessoa se levanta. De repente, essa pessoa não tem nada. Ela levanta e carrega a cadeira de roda para cima. Isso é um falso milagre. É usado por Satanás para esses falsos profetas ganharem dinheiro, para as pessoas acreditarem, ir lá. Porque as pessoas querem hoje, não querem buscar a Deus. Elas querem receber milagres. Elas vão nesses templos religiosos para receber milagre. Mas essa pessoa pode ser curada pela sua fé. Deus vê a fé dessa pessoa e ela pode ser curada através da sua fé, não desse falso profeta. Versículo 10. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Então, esses falsos profetas não amam a verdade de Deus. Edir Macedo é um falso profeta. Ele prega a palavra por dinheiro. Ele não prega com amor. Ele prega pelo dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro em cima. Então tome cuidado com esses falsos profetas, porque eles enganará com todo tipo de maldade. Tome cuidado. Cristo alertou no tempo dele. E está nos alertando hoje também. Embora essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, elas se aplicam mais diretamente aos últimos dias. Isso significa que do mesmo modo como surgiriam vários falsos profetas nos anos anteriores à queda de Jerusalém, muitos falsos profetas também surgiriam antes da volta de Cristo. Olha só, Satanás empreenderá todos os esforços para realizar inegáveis milagres com o intuito de validar seus ensinos e, consequentemente, enganar as pessoas. Então, Satanás tem agentes nessa terra. Quais são os agentes de Satanás? Esses falsos profetas, que se dizem profetas, mas de profetas não tem nada. Esses profetas só estão para enganar os fiéis. Mas você pode se livrar disso através do quê? Do estudo da Bíblia, o amor à verdade e a diligência em obedecê-la é a única proteção contra os enganos do inimigo. Para vocês saberem, quando um pastor que se diz profeta estiver falando uma coisa, tem que ser da Bíblia. Vocês têm que estudar a Bíblia para você não ser enganado por esses falsos profetas. Tome cuidado, porque vocês vão ser enganados. A nossa única regra de fé está aqui, que é a palavra de Deus. É a única que nos mostra o engano desses falsos profetas.
falsos Cristo. Vocês veem esse Henry Cristo? Já foi em programa de televisão. É um falso Cristo. Por quê? Onde já se viu que se diz que é Cristo ficar com uma coroa de espinho na cabeça? Jesus já tirou essa coroa de espinho. Jesus ressuscitou. E ele se diz que é Cristo. Na onde que ele é Cristo? Ele não é Cristo nem aqui nem na China. E tem seguidores. Por quê? Ele enganou esses seguidores. Fala que é Cristo, mas não é Cristo. Aonde que Cristo ia em programa de televisão? Não existe isso. Então, se Jesus disse que haverá falsos Cristo e falso profeta, então hoje aqui. A Bíblia diz, eu vou ler de novo em Tessalonicenses. Olha só, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Verso 10. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não reaceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Então esses falsos Cristo e falso profeta não amam a verdade de Deus. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas eles continuam fazendo. E Cristo vai destruir esses falsos profetas. Que vocês fiquem com essa mensagem. Estudem a Bíblia. Fiquem alerta contra esses falsos profetas. Porque Jesus está voltando. Jesus disse que surgiriam falsos profetas, falsos Cristo. Mas isso está acontecendo. Mas não é o fim. Que eu vou ler em Mateus 24 para vocês. Jesus disse que ia acontecer tudo isso. Mas olha o que Jesus diz aqui em Mateus 24. Jesus disse assim, ó. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus disse, Jerusalém foi destruída no ano 70. Jesus disse e aconteceu. Jerusalém foi destruída. Mas Jesus disse, tudo isso vai acontecer, mas não será o fim. Ainda muita coisa vai acontecer. Porque Jesus profetizou. Que vocês fiquem com essa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sempre em seus corações.